Pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o Raul Marcelo, nós estamos começando aqui mais um bate-papo, hoje segunda-feira pela manhã, para conversar um pouquinho sobre a situação conjuntural, né, desse processo eleitoral, um novo momento das eleições, que é o momento da campanha na televisão. Estou aqui com o Rodrigo Chisolini. Rodrigo, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, Raul? Rodrigo é o nosso candidato a deputado federal, nós estamos com essa dobrada nesse processo eleitoral. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o processo eleitoral em si, como é que nós estamos vendo essa situação, como é que o Rodrigo está vendo a campanha, né? Informes também da campanha, como é que estão as agendas de campanha, como é que nós estamos pensando a plataforma de atuação que já está construída. Quem quiser ter mais informações, inclusive, está aqui no site nosso, né? Aqui mesmo nas redes sociais, na timeline do Facebook tem bastante coisa, mas tem também na página. É só escrever Raul Marcelo aí no buscador que você usa, né? Firefox ou Google, ou até no Internet Explorer. Só escrever Raul Marcelo, que vai aparecer a nossa página, a página de atuação do mandato e também a página de campanha. As duas estão vinculadas, né? Exato. Correto? Então é só entrar lá. Também tem o vídeo, já vou soltar aqui logo no começo aqui o vídeo da inserção nossa que vai para a TV amanhã, vai passar no estado todo, né? A gente fez junto com o Rodrigo. Então eu vou soltar aqui a nossa inserção na televisão. Nós não sabemos ainda o horário que vai, a certeza que a gente tem é que ela vai ser passada amanhã, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí como é que ficou a nossa inserção. São 30 segundos apenas, mas dá para passar uma mensagem, né, para quem aí acompanha o nosso trabalho e quer continuar nos apoiando. Sou Rodrigo Chisolini, advogado, professor. Estou com Raul Marcelo para deputado estadual. Esse é o nosso time. Se você procura candidato sério, comprometido com a região metropolitana de Sorocaba, que defenda a saúde pública, mais investimentos para a educação e projetos na área da segurança, vem com a gente nessas eleições. Raul Marcelo 50550, com Rodrigo Chisolini. Gente, voltou. Pessoal, vocês viram aí essa inserção nossa que vai ao ar amanhã na televisão. É uma inserção que não vai no horário normal, né, que é aquele que tem na hora do almoço ou à noite. Ela vai ao longo do dia, então nós não sabemos exatamente que hora que vai ser veiculada. Mas nós vamos disponibilizar também nas redes sociais aqui apenas o vídeo, os 30 segundos. Mas vocês podem ver que a aposta nossa nesse processo eleitoral é dessa dobrada. Sim. Com o Rodrigo Chisolini, né? Porque nosso entendimento é que a região metropolitana de Sorocaba, esses 27 municípios, incluindo aí a cidade de Tapetininga, que nós temos condições sim de ter um representante na Assembleia Legislativa e disputar para valer uma representação também no Congresso Nacional. Como vocês viram também no vídeo, apesar de nós termos usado apenas um famoso aí chavão, né, as palavras mais chaves, mas a ideia nossa é continuar na defesa da educação pública no estado de São Paulo. Todos sabem aí que nós que entendemos entrada com o Plano Estadual de Educação, um projeto para a educação de São Paulo para os próximos 20 anos, né? Inclusive apontando fontes de financiamento, redução das exonerações fiscais, que esse ano aqui serão de 23 bilhões de reais, né? Mexendo em alguns impostos que são regressivos, por exemplo, a taxação das grandes heranças, né? Nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, é 40%, aqui no estado de São Paulo é 2,5% a 3%. Então nós propusemos aí uma ampliação escalonada até o teto de 8%, de acordo com o tamanho da herança, né? Heranças acima de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, vai chegando perto do teto. Todo esse recurso destinado para a educação. Inicialmente a educação no ensino fundamental, médio e depois desaguando no ensino superior. Isso daria condições para que o estado de São Paulo tivesse uma educação pública pujante, inclusive desonerando aí os gastos com as famílias que têm um pouco de renda e acabam contratando educação privada, né? Por quê? Porque não acreditam na escola pública. Então nós precisamos fazer com que a escola pública passe a ser acreditada. Mas isso é possível, Raul? Muita gente me pergunta por onde eu ando. É possível, nós podemos citar o caso francês aqui, né? Sim. A França tem um sistema de educação pública que é utilizado por todos na sua sociedade, desde os mais pobres até os mais ricos, mandam seus filhos para as escolas públicas. Por quê? Porque são escolas que têm condições.
né? Então nós fizemos esse planejamento, não é uma coisa que se faz em um dia, em 10 dias, em um ano, é um processo, né, de reestruturação da carreira pedagógica dos nossos professores, melhorar a infraestrutura nas escolas, tanto é que o plano é para 20 anos. Nós perdemos a votação para o plano que o Geraldo Alckmin mandou para a Assembleia, que era um plano horroroso, um plano que saía do nada e ia para lugar nenhum. Mas nós vamos continuar defendendo esse projeto na Assembleia Legislativa, na esperança, né, de que nós tenhamos aí um governador mais permeável para essa discussão sobre educação. E é uma coisa interessante, né, Rodrigo? Sim. Já fazendo uma pergunta para você, é que o Alckmin não tem nada para apresentar na educação, inclusive na avaliação última que saiu, a matemática e o português do Estado de São Paulo pioraram, e ele está sentindo agora, né, esse fato de não ter investido na educação, porque ele não tem decolado nas pesquisas, né? O Alckmin está aí, vamos dizer assim, estacionado, né, perto do dólar, ali na briga com o dólar, na cotação do dólar, né, 4,5, 4,30, 4,25, e eu acho que isso de fato mostra que o povo de São Paulo não aprovou o seu governo, ou os seus 20 anos de governo, que ele está aí desde a época do Fausto. E na área da educação aqui em São Paulo foi uma tragédia. Então, assim, nós falamos da educação pública nessa vinheta, porque de fato a ideia nossa é continuar defendendo a educação pública na Assembleia Legislativa para tentar mudar o atual planejamento para a educação nos próximos 20 anos. Então esse é um compromisso que nós temos, já fizemos isso nos últimos 4 anos e vamos continuar defendendo isso para os próximos 4 anos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Rodrigo, a sua plataforma é federal, né? Você é candidato a deputado federal, nós estamos discutindo muito aqui projetos para a região metropolitana, mas eu queria pegar esse gancho para você falar dessa reforma do Temer. Para quem não sabe, pessoal, o Temer está fazendo uma reforma que vai precisar ser desfeita na educação, no ensino médio, por medida provisória, que é a chamada BNCC, né? Sim, é verdade. Nova Base Nacional. Então eu queria que você falasse isso aí um pouquinho para a gente. O Rodrigo, para quem não sabe, ele foi conselheiro da PUESP, né? Sim. Então é professor, advogado e é o nosso candidato a deputado federal e está nesse bate-papo com a gente. E estamos andando com o Rodrigo aí na nossa campanha aí por toda a Sorocaba, por toda a região. Tá certo. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo aí. Já mandar um abraço para o Carlos Eduardo aqui, ó. Também mandar um abraço para o Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos, por estar nos acompanhando. Ele quer que você fale aí sobre o Paulo Preto, viu, Rodrigo? E o Geraldo Alckmin e o escândalo da Dercy. O homem de confiança do Alckmin, hein? O Alckmin, conhecido como santo na lista da Odebrecht. Mas, Raul, você falou da educação. Olha, inclusive a gente acordou hoje com uma notícia muito triste, né? A notícia aí do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Uma tristeza, uma tragédia para o nosso país, né? Um museu que tem 200 anos de existência, né? Possuía aí por volta de 20 milhões de itens, né? Dentro do seu acervo, meteoritos, fósseis, né? Documentação histórica da colonização portuguesa, de parte significativa da história do país, né? Tudo isso se perdeu no incêndio que teve início ontem, no final da tarde, no Rio de Janeiro, né? E trouxe à baila uma discussão, né, importante, que é sobre a manutenção da educação, porque lá esse museu, quem é responsável por ele é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Inclusive eu vi, Raul, a manifestação do reitor da UFRJ, né, bastante interessante, né, e demonstrando aí, né, talvez o que tenha sido um dos motivos aí dessa situação de incêndio, que é do Roberto Lerner, né, ele dizendo o seguinte, que eles tinham lá uma proposta, um projeto de construção e organização do sistema de prevenção de incêndio, né, dentro do museu, mas ele ainda não tinha sido executado, contratado, porque o governo federal está cortando os recursos da educação, né? Então, tá fácil de compreender quais são os motivos aí que levou a gente a perder, né, esse patrimônio histórico, né, na noite de ontem. Também veio a baila que de janeiro a abril o museu recebeu apenas R$56 mil para sua manutenção. Olha só, um museu com essa dimensão, né? Museu, né, com 20 milhões de itens lá dentro, um museu referência, né, para o mundo todo, né, e aí recebendo essa quantidade pequena de recursos. Isso tem a ver também com a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, inclusive o deputado federal aqui da cidade, da região de Sorocaba, o Vitor Lipe do PSDB, votou a favor, né, uma proposta de emenda à Constituição que congelou os recursos da saúde e da educação por 20 anos. Né? Então,
são esses os responsáveis políticos aí, né, por esse desastre que aconteceu em relação à nossa educação. Em relação ao BNCC, né, que o Raul coloca que é a reforma do ensino médio, né, vocês sabem, a educação vem sendo atacada, né, de forma sistemática nos últimos anos, né, o Raul falou aqui do Alckmin, né, eu fui dirigente da APOESP, aqui na região de Sorocaba, Sindicato dos Professores, e nós discutimos muito a valorização do servidor na educação. O Alckmin deixou a educação, professores, 3 anos sem a reposição da inflação. E olha só que já tem um acúmulo de inflação, né, de 35%, 40% dos últimos anos. Né? Os professores ficaram 3 anos sem reposição da inflação. E agora tem o debate do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa base, por lei, é o que determina os conteúdos de aprendizagem que deve ter no sistema educacional brasileiro. E, pasmem, a proposta que o Temer, que é chefe de quadrilha, que está lá em Brasília, que ele está impulsionando e querendo enfiar goela abaixo do movimento da educação e da sociedade brasileira, é uma proposta que praticamente extingue disciplinas como sociologia, geografia, história, né, que são disciplinas fundamentais para a formação do cidadão e também para que nós possamos conhecer a nossa história, né, e pensar o futuro. Para vocês terem uma ideia, do ponto de vista prático, o que significaria essa mudança na Base Nacional Comum Curricular, uma escola, por exemplo, de um bairro X. Naquela escola, no ensino médio, o aluno não teria todas as disciplinas tradicionais. Ele teria, por exemplo, matemática e português. O curso de História, a aula de História, seria em outra escola. Ou seja, ele teria que fazer um pouco dos estudos ali, dessas 2 disciplinas, português e matemática, e as outras disciplinas, principalmente na área de humanas, artes, geografia, história, sociologia, filosofia, ele teria que ir até outra escola para fazer. Ou seja, Raul, dificultando o acesso, né, do jovem a toda a grade, né, que hoje ele tem acesso apenas em uma escola. Portanto, é um ataque frontal à educação, nós não podemos aceitar isso, e um dos nossos compromissos de luta é lutar contra esse absurdo. Né? Sendo eleito, conseguir fazer frente a essa discussão lá em Brasília, né? Fazer esse enfrentamento, porque isso é um ataque contra a educação, que tem por objetivo aí tentar emburrecer o nosso povo. Quais são as mudanças que você acha que o próximo governo do Brasil precisaria fazer no sistema de ensino, sobretudo ensino médio? Você acha que teria alguma mudança que o governo poderia fazer, alguma alteração aí importante? A primeira mudança seria investir mais no ensino médio, né? Valorizar mais recursos, piso nacional mais robusto? Piso nacional mais robusto, fazer mais investimentos, né? A Lisete veio aqui em Sorocaba, na TV Globo, na entrevista, ela disse que daria para dar um aumento de 40% o ano que vem, a partir dos estudos que ela fez no programa de governo dela. Ao longo dos 4 anos, né? Você acha que o governo federal poderia dar um aporte para ajudar? Com certeza, poderia, porque o Brasil tem dinheiro, o Brasil tem recursos. Quase 50% de tudo que é arrecadado pelo governo federal vai drenado para o sistema da rolagem e pagamento dos juros da dívida pública brasileira. Você acha que só qual seria uma outra proposta? Né? Só o aumento ou teria alguma mudança também na estrutura das escolas? O que você acha que poderia ter de mais coisas para a educação? Sim, acho que precisa equipar melhor as escolas, né? Nossas escolas, elas padecem de falta de laboratório, de materiais, né? De todo tipo. Então, é possível estruturar as escolas, pagar melhor os professores e fazer com que o projeto pedagógico seja discutido com a comunidade, para que a escola seja mais atrativa, envolver a comunidade, abrir as escolas públicas para que a comunidade participe, ajude a fazer a gestão da escola. E aí, Raul, já vou emendar também, em relação ao ensino superior, né, eu tenho defendido 2 propostas aí aqui andando na nossa campanha na região. Coisa para a região. Coisa para a região, da nossa região. Para Votorantim, por exemplo, nós temos várias cidades aqui da nossa região metropolitana, Alumínio, por exemplo, São Roque, que tem todo o direito, e é bacana que existe isso lá, tem o Instituto Técnico Federal lá, em Alumínio, em São Roque. Aqui em Sorocaba também tem. Em Votorantim, que é uma cidade vizinha, né, praticamente faz fronteira aqui com Sorocaba e com essas outras cidades, nós não temos um colégio técnico federal. Então, uma das minhas propostas, né, é lá no governo federal, reivindicar, levar o debate, levantar a bandeira da instalação de um Instituto Técnico Federal em Votorantim. Porque o Instituto Técnico Federal, ele oferece
cursos da área de tecnologia, né, do ponto de vista de ensino médio, técnico e também cursos de graduação. Então, ele funciona como escola-faculdade. É de altíssima qualidade, né, porque os institutos técnicos eles têm boa qualidade, têm bons professores, boa estrutura, né, apesar de todo o sucateamento da educação federal, mas tem um bom investimento, né, e ela poderia oferecer um curso gratuito e de boa qualidade lá para os estudantes de Votorantim. Além da expansão, da luta pela expansão das vagas no UFSCar. Né? A UFSCar hoje tem 2.700 alunos na graduação e 300 na pós-graduação. E foi uma coisa importante do governo federal, né? Foi no governo do Lula que saiu a UFSCar aqui em Sorocaba. Uma conquista importante. Né? O que você acha, a expansão de quais áreas seriam necessárias assim dentro da UFSCar? Olha, Raul, aqui hoje a UFSCar ela atende a nossa região e na verdade o Brasil todo, né? Nós temos 2.700 estudantes na graduação e na pós 300, ou seja, nós temos aí 3.000 estudantes. Nós poderíamos ter mais cursos, inclusive quem conhece o campus da UFSCar sabe que lá tem bastante espaço, daria para fazer mais cursos, né? Daria para expandir o número de vagas para atender melhor a nossa região. E também, uma defesa que eu tenho levantado, discutindo com o pessoal do movimento da saúde, movimento da educação e com a juventude, é a necessidade de Sorocaba ter um curso de medicina público, gratuito, pois hoje nós só temos a PUC, né? E nós sabemos que é o colégio de boa qualidade, porém o valor da mensalidade é muito alto, né? Então, de 7 a 10 mil reais ali para uma pessoa estudar, né? Hoje medicina privada em Sorocaba. Então nós temos que ter no nosso UFSCar um curso de medicina, tem espaço para isso, né? E com certeza ia dar oportunidade para o jovem, né, que não conseguiu aí cursar, né, que não tem o poder econômico aí para estar aí estudando, né, fazendo um cursinho, conseguir ter acesso ao UFSCar e tornar-se um médico e estar ajudando a nossa sociedade, porque a gente precisa de médicos no serviço público. Nós temos uma ausência completa, pessoal, quem anda por Sorocaba ou na região, de profissionais da medicina para atender o nosso povo. Não é à toa que, mesmo aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, existem médicos do Mais Médicos. Hoje nós recebemos a ajuda de médicos de Portugal, médicos do Chile, médicos cubanos, que estão aqui, inclusive em Sorocaba, trabalhando lá no postinho de saúde da periferia, porque os profissionais médicos que nós temos, que são formados na única instituição que tem em Sorocaba, que é uma instituição privada, acabam sendo assediados pela estrutura privada, pelos planos de saúde, pelos hospitais privados. E aí nós temos uma dificuldade, que é também uma dificuldade por conta da carreira pública. E eu lembro muito isso quando eu vou discutir saúde, que na Inglaterra você só tem uma carreira pública, que é uma carreira pública estruturada. Então o sonho de todo profissional de medicina é trabalhar no postinho de saúde. Sim. Porque ele entra ali e tem um plano que vai até a sua aposentadoria. Aqui no Brasil não, infelizmente o postinho de saúde muitas vezes é um bico para o médico, ele tem lá no posto de saúde, mas tem também o consultório particular, atende no hospital, né? Atende a atividade principal é o consultório. Nós precisamos ter uma estruturação melhor da carreira e profissionais também mais voltados para a questão sanitária, para atendimento do povo, para a medicina geral mesmo. Por isso da importância de uma faculdade de medicina, que poderia ser UFSCar. Esse projeto é importantíssimo, né? Já está em hora de levantarmos essa bandeira aqui na região, para ampliação da UFSCar, e também nós estamos defendendo isso na Assembleia Legislativa, porque a Unesp é uma universidade estadual, e em Botucatu a Unesp tem o curso de medicina. Aqui em Sorocaba nós temos só o curso na área da automação, engenharia da automação, entendeu? Então nós temos dois cursos em Sorocaba, nós poderíamos ter, como tem em Botucatu, a Unesp aqui ofertando o curso de medicina também. Então são duas bandeiras importantes que nós estamos empunhando aqui, dessa dobrada, que é a dobrada Raul e Rodrigo no processo eleitoral. Tá joia, pessoal? Foi levantado aqui, o Frederico está perguntando sobre a reforma trabalhista, mas para responder aqui o nosso amigo que perguntou do Paulo Preto, que é o Carlos Eduardo, vou dizer que o seu PSDB tem uma situação curiosíssima, né? Todos os processos do PSDB, eles ficam parados nas instâncias. Aí vai para a Justiça Federal, depois volta para a Justiça Estadual, depois vai para a Justiça Eleitoral, aí é Caixa 2, depois não é mais Caixa 2. Então a situação do Paulo Preto, que foi descoberto pelas autoridades suíças, com 150 milhões de reais depositados lá no paraíso fiscal, que é a Suíça. Nunca prestou conta desse dinheiro aqui, foi descoberto lá.
o processo vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro e não acontece nada. É a mesma situação do José Serra e a mesma situação do Alckmin. A Odebrecht, um dos diretores da Odebrecht, disse em depoimento lá na Operação Lava Jato que o cunhado do Alckmin pegou 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E o Alckmin, na planilha da Odebrecht, era o santo, né? Na hora de receber a verba lá do Caixa 2, da compra dos políticos pela Odebrecht. E o processo dele parado, a justiça eleitoral, né? Não vai para lado nenhum, o Poder Judiciário também, sobe e desce, uma hora é Caixa 2, outra hora é crime, de corrupção, a coisa fica nesse vai, não vai, e ele está aí fazendo campanha, tranquilo. Então, para responder a sua pergunta, Carlos, de fato tem um tratamento hoje, infelizmente, uma tragédia para a democracia brasileira, uma tragédia, um tratamento diferenciado entre o PSDB e os demais partidos. Para os demais partidos, o combate é duríssimo, a corrupção tem que ser, e para o PSDB não, uma leniência só. Leniência só. Eduardo Azeredo, pego no mensalão Tucano, presidente do PSDB, o processo tem 20 anos, e só agora ele está em prisão domiciliar. 20 anos. O Aécio Neves foi pego numa escuta telefônica mandando matar a pessoa que recebia dinheiro. Ele disse, palavra textual, abre aspas, Aécio Neves: aquele que vai receber o dinheiro tem que ser alguém que, se for delatar, a gente possa matar ele. É no jornal esse o áudio desse é no Jornal Nacional, o Brasil inteiro viu. E ele está lá agora candidato a deputado federal em Minas Gerais. Então existe tratamento diferenciado, eu acho que é uma tarefa, inclusive, do Congresso Nacional, do Presidente da República, é ter um poder judiciário com isenção. Acho que essa é a luta, sobretudo no próximo período no Brasil. Um poder judiciário que, primeiro, não faça política, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não pode ficar criando leis, quem cria a lei é o Congresso Nacional, e também não pode fazer julgamentos políticos, para tudo, para o outro, nada. Tem que ter, acho que vamos dizer assim, é um clamor popular hoje na sociedade brasileira, de ter um poder judiciário que cumpra a sua função. É claro que no limite, né, é impossível um ser humano ter 100% isento, né? Mas nós temos que tentar buscar essa isenção, sobretudo no tratamento em relação aos partidos políticos no Brasil, que não dá para proteção total de uns e perseguição implacável a outros. Essa é uma situação que, na minha avaliação, inclusive, macula a democracia no Brasil. Nós temos aí uma decisão, inclusive, da ONU, dizendo que o Brasil está descumprindo os direitos da pessoa humana, no caso aí específico da candidatura do ex-presidente Lula. Então, esse é um assunto importantíssimo, e para responder a tua questão aqui do Carlos, né? De fato, o Paulo Preto está tranquilão aí, com 150 milhões dele na Suíça, está dando risada aqui no Brasil. E ele e o Serra também, que os dois são leve solto, né? Livre, leve solto. Frederico Dutra, da reforma trabalhista, que o LIP votou a favor. É verdade. O LIP votou a favor, e nós estamos, a candidatura do Rodrigo, né, Rodrigo? Está disputando esse espaço. Com certeza. Com o Vitor Limpo. Ele é um grande. Ele não só votou a reforma trabalhista, ele é um grande amigo do Eduardo Cunha, né? Amigo do Eduardo Cunha. Está naquela foto histórica. Eduardo Cunha. Junto com o pessoal do MBL. Olha só. Olha, e o deputado Vitor Limpo foi um grande entusiasta da reforma trabalhista, né? Eu me lembro, na época, ele percorrendo aqui as rádios, falando no Facebook, defendendo e argumentando que a reforma trabalhista geraria emprego. Nós sabemos que isso é uma grande falácia, é um grande engodo. O que gera emprego de fato é o aumento da produtividade, é o aumento do consumo. Em nenhum país do mundo, reduzir direitos gera emprego. Veja só, a Alemanha, por exemplo, ela paga o melhor salário melhor salário hora no mundo, né? É um país extremamente competitivo, com um padrão de consumo elevado, com uma classe trabalhadora mais estruturada, com mais condições de consumir e de participar da vida do país. Ou seja, reduzir direitos não gera emprego. Tanto é que nos últimos 5 anos, nós perdemos aqui, segundo o CAGED, a conta é o cúmulo do CAGED, 30 mil postos de trabalho na nossa região. Sorocaba, Alumínio, Mairinca, Votorantim, Itu, aqui em toda a nossa micro-região, ou seja, algo muito significativo. Todos os dias nós temos aí esses trabalhadores e trabalhadoras acordando cedo, colocando o currículo debaixo do braço e percorrendo as agências em busca de emprego, de uma forma de sustentar sua família, né? E a reforma trabalhista, ela vem no sentido de não gerar emprego e sim precarizar as relações trabalhistas. Por exemplo, um grande princípio aí dessa reforma trabalhista foi que o negociado vale sobre o legislado, ou seja, aquilo que está na lei, alguns itens que
está previsto na CLT, eles podem ser deixados de lado em nome de uma negociação entre o trabalhador e o dono da empresa. Acontece que essa negociação não acontece, Raul, de forma soberana, em pé de igualdade. Porque com o tamanho do desemprego que nós temos hoje no Brasil, quase 14 milhões de pessoas desempregadas, e o trabalhador na condição, né, de empregado, ele não consegue se impor. Se o dono da empresa sugerir a ele, propor a ele, impor a ele, de reduzir o horário do almoço, que antes não podia, agora ele pode propor, reduzir o horário do almoço de 1 hora para 15 minutos, se ele não aceitar, ele pode ser demitido. Frederico está dizendo aqui, ó, que o sobrinho dele o trabalhador vai aceitar. Ganhava mais e estão terceirizando o trabalho dele agora. Terceirizado ganha menos, na média. Terceirizado ganha 3,5 vezes menos, né, do que o trabalhador que não é terceirizado. O Vitor Lippe também votou a favor da terceirização irrestrita, ou seja, isso também, além de ameaçar as questões trabalhistas, Raul, gera um problema na Previdência no médio prazo e longo prazo. E menos gente contribuindo. O que sustenta a Previdência no Brasil, que é um sistema importante, né, para que o nosso povo morra de fome aí na velhice, né, não passe necessidade, não viva aí perambulando aí nos semáforos pedindo dinheiro, né, é que existe a Previdência forte, né, do jeito que está organizada e valorizando o salário do benefício. O que acontece? Quando mais trabalhadores deixam de pagar a Previdência, lá na frente ela pode ser descapitalizada, ela pode ficar sem caixa para continuar sustentando o sistema. O Carlos está dizendo aqui que na empresa dele agora lá está transformando as pessoas, né, em PJ. Sim, é o que a terceirização permite, né? Ela permite que o trabalhador hoje... Empresário dele mesmo. Empresário dele mesmo, hoje registrado com os direitos trabalhistas, férias, 13º, né, descanso semanal remunerado, ele seja transformado em uma pessoa jurídica. Só que esse trabalhador não é uma pessoa jurídica, não é uma empresa. Eles estão tratando esse trabalhador como se fosse uma empresa, ou seja, a pessoa jurídica, ela não vai ter férias, 13º, seguro-desemprego, no caso de rescisão do contrato, ou seja, todos os direitos que o trabalhador comum tem. E aí, além de reduzir o salário, traz uma insegurança para o trabalhador, né, e também compromete a... E o Vitor votou nisso no discurso de que ia aumentar o emprego, né? E emprego não veio, nós estamos aí com quase 14 milhões de empregados. O desemprego só aumentou no Brasil, então, infelizmente, foi um discurso falacioso, foi um bolo... Rodrigo, no Congresso Nacional, ano que vem, 1º de janeiro, qual que é a ideia sua de trabalhar em torno dessa questão das leis trabalhistas aí? Olha, eu vou me somar ao movimento que existe de várias pessoas no país, né, defendendo a revogação da reforma trabalhista. Maravilha. Então, a voltar ao status quo anterior, do Getúlio Vargas, voltar à lei anterior. As 25 mil leis. A voltar à lei anterior, que foi mudada agora com essa reforma trabalhista desastrosa, que leva o Brasil novamente à escravidão aí, né? É como é que chama aquela ponte lá do Temer? A ponte para o futuro do Temer, que era o projeto do Temer. É a ponte para o atraso, né? E eu vou ter que te fazer uma pergunta. O Vitor Lippe é médico. E além de votar em todos os itens da reforma trabalhista, teve um que ele votou que me deixou muito, vamos dizer assim, frustrado, por ele ser um sorocabano, que foi a possibilidade da mulher, depois é um item da reforma, a mulher gestante trabalhar em local insalubre. Pois é. Isso aí chega a ser até uma... Como é que você viu essa... sorocabano votar uma barbaridade. É um atentado contra a saúde da mulher e uma contradição, né? O deputado é médico e votar a favor de uma insanidade dessa. Anteriormente, a mulher trabalhadora gestante, o fato dela estar gestante e trabalhar em ambiente insalubre, ela já teria que ser afastada do ambiente insalubre e perigoso à sua saúde imediatamente. Hoje não. Hoje, com a reforma trabalhista aprovada com a ajuda do deputado médico, né, Vitor Lippe, ela precisa de um atestado médico, né, para ela conseguir se afastar, levar para o dono da empresa, para depois ela ser mudada de espaço. Ou seja, essa reforma ela impõe aí que a mulher trabalhe, né, mesmo gestante, em ambiente insalubre. Ou seja, aquele ambiente que a mulher tem que subir escadas ou fazer peso e não pode fazer porque está grávida. Então, foi um atentado contra o direito das mulheres, um retrocesso imenso, mas uma época ainda que as mulheres estão lutando por direitos, estão conquistando com muita luta, né, seu espaço na sociedade, no mercado de trabalho, né, nas instituições. Né? A mulher tem o direito de exercer a maternidade, né? Esse é um direito fundamental que não pode ser violado. Infelizmente,
essa reforma trabalhista ela vem no sentido de restringir um direito que já foi conquistado por historicamente pelas mulheres no Brasil, pelas trabalhadoras mulheres, e também atenta, no meu modo de ver, contra o direito à maternidade saudável, que toda mulher tem o direito. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o Rodrigo Visorini, eu sou o Raul Marcelo, nós vamos fazer agora a tendência aumentando, para chegar na reta final da eleição, ter bate-papos diários para conversar com todo mundo aqui na rede social. Eu sei que muita gente agora está trabalhando e vai ver o vídeo depois à noite. Você que está assistindo à noite que sabe que é gravado, mas se você deixar a sua mensagem aqui, nós vamos responder, tá bom? Fazendo uma crítica, levantando aí uma sugestão de algum projeto, uma denúncia, nós vamos acompanhar. O Frederico disse que isso vai ter um reflexo na Previdência, e vai ter mesmo, viu, Frederico? Um reflexo forte na Previdência, porque a Previdência funciona de forma tripartite. O governo, viabilizando a assistência social, que faz tudo é um complexo. A Previdência e a assistência social foi pensada na Constituição por uma coisa só: o governo, os empresários e os trabalhadores. Na medida em que você não tem mais trabalhador entrando no sistema, por conta da pejotização, terceirização e por aí vai, ou desemprego também, que está muito alto, então o caixa da Previdência ele começa a ter problema. E aí qual que é a saída daqueles que são neoliberais e não estão nem aí para o povo? É reduzir os direitos, que está diminuindo o fluxo de dinheiro no caixa. Então o que eles pensam? Vamos pagar menos, aumentar o tempo de aposentadoria, porque o pouquinho de dinheiro que está aqui dá e aguenta no futuro. A nossa visão é outra, nós temos que aumentar o emprego, ter uma política forte de geração de emprego, projetos governamentais, renegociação da dívida das famílias, que é o principal motor da economia, o consumo. Então o governo, essa discussão que está sendo feita aí por alguns candidatos é uma discussão séria, viu, pessoal? Renegociar as dívidas, que tem muito brasileiro, 60 milhões de brasileiros com nome sujo. Isso é uma questão importante, porque todo mundo que estuda economia sabe que o motor da economia no Brasil é o consumo das famílias. Se as famílias estão endividadas, o governo precisa pôr a mão aí, porque não é um nem a dois, é sistêmico o negócio. Então tem que pôr. E como é que poderia fazer isso? O Banco do Brasil é caixa econômica, não, Rodrigo? Sim. Em vez de cobrar 400% no cartão de crédito, como o Itaú faz, o Bradesco faz, que é esse cartel, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil poderiam comprar essas dívidas e cobrar um juros menor, 10% ao ano, 5% ao ano. Liberar as pessoas ao consumo. E aí liberar essas pessoas que não é consumo de luxo, não. O trabalhador não é comprar remédio, o aposentado poder comprar remédio, parar de fazer economia no alimento, né? Em vez de comer, de estar comendo miúdo, carne de terceira, de segunda, poder comprar uma carne melhor, entendeu? Levar para casa uma sobremesa, né? Levar mais comida para casa, entendeu? Tentar sair do aluguel. Então, assim, é consumo básico mesmo, consumo de produtos de higiene. Então, assim, isso ajuda a alavancar a economia. Isso ajuda a alavancar a economia, porque basicamente são produtos feitos aqui no Brasil mesmo, entendeu? Se a pessoa leva mais iogurte para casa, vai gerar emprego aonde? Os laticínios, entendeu? O Brasil não importa iogurte, produz aqui. Então, assim, mais leite, mais investimentos nacionais. Então, retomar o consumo das famílias é o primeiro ponto, que já melhoraria aí a questão de geração de emprego. Depois, um projeto agressivo na construção civil. Nós tivemos a experiência do Minha Casa e Minha Vida, foi uma boa experiência, precisaríamos avançar mais, sobretudo para atender não só aqueles que têm recursos, que têm condições de pagar mensalidades altas, mas ter um projeto muito parecido com o que tem aqui em São Paulo, que é uma conquista nossa da redemocratização. A Constituição 89 de São Paulo, e logo depois os deputados conseguiram aprovar 1% de ICMS para a CDHU. Esse era um projeto interessante para atender as famílias que têm um orçamento de até 3 salários mínimos. E a construção civil gera muito emprego, muito emprego. Qualquer projeto de construção civil, de habitação popular, gera muitos empregos. Então, aumentando o emprego, aumentaria o caixa naturalmente. As obras paradas na nossa região, né? No Brasil, nós estamos com 7 mil obras paradas, e aqui na região de Sorocaba, 40 obras paradas. Federal e estadual. Federal e estadual, e também de alguns municípios. Então, retomar as obras paradas, nós temos que fazer investimento, cortar gastos. Tem alguns gastos que não dá para cortar. Cortar gastos de custeio, desperdício, isso aí tem que fazer sempre. Mas, por exemplo, cortar os gastos para a reforma do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Olha o que deu. Um museu antigo, 200 anos, fiação toda exposta, não tem aquelas, como tem aqui nessas casas mais modernas, que tem a tubulação específica. Você fez essa reforma ia gerar emprego e preservar o museu. O museu pegou fogo, nós perdemos um patrimônio que não tem valor. Não tem, por exemplo, a Luzia, que foi achada ali na região de Minas Gerais, é a primeira, vamos dizer assim, o ser humano encontrado aqui no Brasil, 11 mil anos. Qual é o valor disso? 1 bilhão? 10 bilhões? 100 milhões? Não tem, entendeu?
Ela foi descoberta nos anos 70. É a primeira ossada encontrada de um ser humano aqui no Brasil. Entendeu? Tem 11 mil anos a datação. Né? 11 mil anos. Qual que é o valor disso? Não tem como. E queimou ali. Por conta de uma economia do quê? De 10 milhões de reais, 5 milhões de reais que fizeram para não dar uma manutenção do museu. Inclusive várias áreas do museu, a área, por exemplo, dos dinossauros no período Jurássico no Brasil, ela estava interditada porque já estava com um problema de descamação das paredes e tal. Então o museu já estava quase metade dele interditado. Então já estava com problema de infraestrutura. E aí veio o incêndio e quem estava economizando? O governo federal, o governo Temer. Então tem coisa, pessoal, que fazer economia é um tipo de economia burra. Por quê? Porque prejudica o desenvolvimento do país. E é o que está acontecendo agora. Estão economizando, parando as obras. Só que obra, se você faz, gera emprego, você movimenta a economia, aumenta a arrecadação do governo, melhora a previdência. Então, essas são as bandeiras aí que o Rodrigo vai levar para Brasília. E nós temos as nossas bandeiras aqui, como eu disse para vocês, a situação da educação, a defesa da nossa região metropolitana. Eu queria fechar o bate-papo, porque já nos alongamos bastante com isso. É uma dobrada, né, Rodrigo? Para defender a região metropolitana de Sorocaba. Nós precisamos ter o desenvolvimento, ele é nacional, mas ele tem um caráter regional. Nós temos que defender, porque a questão regional é muito importante, porque cada região tem um perfil. E nós precisamos ter um representante em Brasília, e nós estamos fazendo esse trabalho já, estamos ajudando aí na finalização do plano de desenvolvimento aqui da região metropolitana de Sorocaba. Logo mais ele vai estar finalizado, um trabalho importante, inclusive o professor Geraldo Almeida, temos discutido muito isso com ele, né? O PDUI vai ser enviado para a Assembleia, nós vamos trabalhar em cima dessa proposta, que são os pontos de alavancagem da economia regional em todas as áreas. Desde a questão da indústria, o nosso aeroporto, nós temos uma reunião agora marcada por da ESP já para discutir a situação do aeroporto, o futuro do aeroporto de Sorocaba, a utilização da nossa ferrovia, as nossas escolas, as nossas universidades, entendeu? O financiamento disso tudo, que o problema também é às vezes ela tem um bom planejamento de desenvolvimento regional, não tem esse financiamento para viabilizar os projetos. Então isso tudo precisa estar casado. E esse é o trabalho que nós queremos fazer nessa dobrada, uma dobrada potente, uma dobrada séria, para representar a região metropolitana de Sorocaba, tá bom? Então aqui, ó, o Valdemar levantando aqui a mão do Temer e todos os deputados que votaram pela PEC 55 estão com a mão suja de fuligem, acabaram com a nossa história. É isso mesmo, viu, Valdemar? É isso mesmo, um grande abraço aí, obrigado pela presença aqui no bate-papo, e o Frederico também com várias questões, levantando sobretudo a situação do Museu Nacional, que é vítima aí. Não só o museu, a pesquisa também no Brasil está sendo vítima. Estão cortando os investimentos na pesquisa. Hoje na Folha de São Paulo tem uma entrevista com cientistas que são candidatos, inclusive o Daniel Cara, nosso candidato ao Senado, está lá na entrevista falando dos cortes que o Temer está fazendo, né? O Ciência Sem Fronteira, os cortes na pós-graduação, dos bolsistas, que também é um tipo de corte de gasto burro. Por quê? Porque um país sem ciência e tecnologia deixa de ser um país, passa a ser um ajuntado de gente. Porque não faz pesquisa, não faz inovação, como é que vai melhorar a vida do seu povo? Então, importante essa discussão, e nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Nós vamos fazer, estamos fazendo sempre, é só acompanhar aqui nas redes sociais, tá joia? Vamos deixar por aqui para que fique mais assunto, nós temos 30 dias de campanha ainda. Tem bastante tempo ainda para conversar. Tá legal, pessoal, vamos terminar com a inserção nossa que vai ao ar amanhã. Nós, que tem uma inserção que está eu e o Rodrigo, 30 segundos. Tomara que vá na hora do jogo, né? O jogo, vai dar uma novela, perde o Jornal Nacional, se for de manhã no horário do programa da Fátima, estamos lascados, né? Aí não tem audiência. Vamos torcer, sessão da tarde, então, nossa mãe. É pior ainda. Tomara que vá perto da hora do almoço ali, ou no horário nobre da novela, nós não sabemos o horário que vai. É uma vinhetinha de 30 segundos, mas tá bom, dá para dar o nosso recado lá de forma sintética. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, quem quiser seguir conversando aí com a gente, manda um abraço pro meu sobrinho, ó, o sobrinho do Frederico aí, um abração, um beijo fraterno, tá joia? Um abraço. Diego Armando, adorei o bate-papo, grande Diego, nós vamos fazer isso aqui sempre, a gente já faz, né? Tem só bate-papos aqui, só que nós vamos ver se a gente faz à noite, né, Luiz? Sim, vamos fazer à noite. O pessoal tá pedindo que à noite tem mais gente, tá joia? Um grande abraço e fiquem com a vinheta nossa aí, a inserção nossa na amanhã. Raul Rodrigo tá quase igual o grupo sertanejo. Um abraço. Sou Rodrigo Isolini, advogado, professor, e estou com Raul Marcelo para deputado estadual. Esse é o nosso time.
Se você procura candidato sério, comprometido com a região metropolitana de Sorocaba, que defenda a saúde pública, mais investimentos para a educação e projetos na área da segurança, vem com a gente nessas eleições. Raul Marcelo 50550, com Rodrigo Chisolini.